perspectiva de Weber, nas circunstâncias... A filosofia do Hegel tem sido considerada... O enriquecimento da língua ao conhecimento. Como Le Breton era o grande... Professor, o que é a demografia histórica? A demografia histórica é a ciência que surgiu na década de 50, na França, e pretende estudar retrospectivamente as populações do passado não muito distante, digamos assim, mas pelo menos até começo do século XV para cá, você estudar as populações, entender essas populações, o comportamento demográfico, o comportamento social dessas sociedades do passado. E de que maneira ela funciona, professor? Como ela pode ser usada? Olha, em sua origem, né, a demografia histórica foi criada na França por Louis Henry, que é o papa aí da área. Ele tinha uma preocupação que era comum aos franceses daquela época, que era entender o porquê que a população francesa estava caindo no pós-guerra. Né? Após a Segunda Guerra Mundial, a população começou a ter menos filhos e começou a ter o seu contingente demográfico diminuído. Isso causou uma preocupação. Nós teríamos cada vez menos franceses e não mais. Então, o Louis Henry ele foi buscar nos arquivos documentos que servissem para isso. Ou seja, ele foi buscar documentos que não eram estatísticos, que não haviam sido construídos para análise estatística, mas que serviriam, através de métodos bem trabalhados, para se entender um pouco mais esses comportamentos demográficos. E, inicialmente, ele fez o seu estudo usando registros paroquiais de batismo, casamento e óbito. Né? Um registro que não foi feito para contar, mas foi feito para registrar o fato da pessoa participar da vida religiosa. E, através desses registros, ele criou um método, junto com o estatístico, e esse método permite que você interrogue essa população do passado, você descubra como é que essa população do passado agia, comportava-se e se reproduzia. Então, você pode entrar em várias questões ao analisar a população dessa maneira. Você pode entender a questão da mortalidade, das práticas do casamento, das práticas do nascimento, as relações entre essas pessoas, a família, a constituição da família, que são várias perguntas que vão brotando dessas análises básicas que nós fazemos. O senhor falou dos tipos, citou alguns tipos de documentos que podem ser utilizados como base para esse tipo de pesquisa da demografia histórica. Que tipo de, além desses que o senhor citou, também podem ser utilizados, professor? Aí que foi a questão da criatividade dos historiadores, né? Partindo dos registros paroquiais, que alguns locais, por exemplo, na Inglaterra, eles são muito ruins, eles são fracos. Buscou-se outras fontes, que também não eram estatísticas, mas que poderiam, de uma maneira ou outra, colaborar nesse processo de reconstituição de famílias do passado. Então, um grande exemplo são as contagens de população, as listagens ou censos de população, né, que são mais variados. Alguns são de caráter econômico, outros são religiosos. Por exemplo, as igrejas têm um documento que se chama Róis de Confessado, que é a listagem que o pároco fazia para saber quem da população havia se confessado ou não na Páscoa. Isso é uma coisa com contagem anual. É uma listagem da população, só pega os adultos acima de 7 anos, mas enfim, é uma listagem que você pode trabalhar tecnicamente em cima delas para fazer questionamentos, para fazer perguntas e conhecer melhor essas populações. Então, na realidade, foi-se desvendar nos arquivos o que havia em termos de documentos que eram esquecidos. Então, por exemplo, você pode trabalhar população escrava através dos inventários post-mortem, quer dizer, quando o indivíduo morre, é inventariado o seu patrimônio e os escravos eram listados. Então, você pode usar essa informação para também fazer análise dessa população específica, população dos escravos. E como que essa metodologia, não sei se posso chamar de metodologia, sim. mas como ela chegou no Brasil? Que momento começou a se utilizar essa ferramenta aqui no Brasil? Ela chegou no Brasil na década de 70 em 2 polos principais. O primeiro foi aqui na USP, com a professora Luísa Marcílio, e pouco depois chegou no Paraná com a professora Altiva Pilhati Balhana, que introduziram esse método, o método do Henry, foi introduzido aqui pela primeira vez. E a partir daí os estudos foram se multiplicando
visto que os resultados eram bastante auspiciosos, bastante interessantes, chamou a atenção da comunidade dos historiadores, como esse método permitia você conhecer essa população do passado de uma maneira que até então não se conhecia. Você conhecia através de lugares comuns ou de lembranças populares, de tradições que se repetiam de boca em boca, mas, na verdade, empiricamente estudado de maneira científica, nunca havia sido. Então, acho que a demografia histórica tem essa grande importância, você entender essa população do passado sob um prisma técnico, metodologicamente correto, e trazer resultados que, em alguns momentos, até alteraram aí os rumos da historiografia, né? Coisas bastante importantes, eu acho. Qual foi a pesquisa da professora Maria Luísa Marcílio? Ela começou trabalhando com a então Vila de São Paulo, né, no século XVIII, para entender o funcionamento dessa sociedade paulistana, né? E nesse seu estudo inicial e nos demais que ela desenvolveu, ela mostrou umas coisas muito interessantes, né? Por exemplo, sempre se dizia, uma clássica historiografia aqui sobre São Paulo, que relata o período do ouro em Minas Gerais como um período de decadência para São Paulo. Os paulistanos, os paulistas em geral, teriam migrado de São Paulo para Minas Gerais por causa da riqueza fácil do ouro. Então, você vê os relatos de época que falam de decadência, de população esvaziada, há uma choradeira muito grande dos depoimentos de época sobre as condições de São Paulo. E a professora Marcílio, estudando essa população, ela mostra que não houve essa debandada, não houve essa migração para fora, não houve esse esvaziamento econômico. Na verdade, a realidade é muito distinta, quer dizer, a população se manteve, continuou crescendo muito bem e houve uma especialização dos moradores aqui da região de São Paulo no sentido de abastecer Minas Gerais. Eles não foram buscar o ouro, claro, há casos individuais, mas em sua maioria eles vão se especializar em produzir para abastecer o mercado interno da região das Gerais. Então, a gente pode dizer que, nesse caso, a demografia histórica, ela contestou o que se conhecia, a informação que se conhecia. Exatamente. E muitos outros casos, a gente pode citar, por exemplo, o caso talvez mais notório que a demografia histórica ajudou a derrubar, são uns lugares comuns que nós temos. O Gilberto Freire repetiu muito isso, talvez, ao dizer, por exemplo, que os nossos antepassados se casavam muito cedo. O Gilberto Freire tem passagens no Casa Grande Senzala, onde ele fala que meninas com bonecas na mão se casando, com rapazes que não tinham nem barba, crianças de 13, 14 anos se casando. Faltava um estudo convergente, que além de ser histórico, geográfico, geológico, fosse uma confluência de todos estes e mais, um estudo social, psicológico, uma interpretação. E creio que a primeira grande tentativa nesse sentido representou um serviço da minha parte ao Brasil que não pode ser considerado de todo insignificante. Quase uma redescoberta do Brasil. A demografia histórica foi analisar isso, né, e perceber uma realidade muito distinta, né, em que a idade de casar dessas meninas, desses rapazes, era muito mais tardia do que se imaginava. As meninas se casavam com 19, com 20 e poucos anos, muito mais próximo da realidade atual do que daquela que o Gilberto Freire descreve. Na verdade, o que se passa num caso como esse? Quer dizer, havia casos de crianças se casando? Sim. Meninos com 14 anos se casando, mas são as exceções e não as regras. Tomavam isso como tudo. Pois é, a exceção que chama atenção. Se você tem 20 amigos que se casam com 20 anos e um que se casa com 15, você vai lembrar do de 15. Isso é natural ao ser humano. Agora, o fato é que a demografia histórica permitiu contestar esse tipo de afirmação, essa desgraça das meninas do passado que se casavam. Tem outras questões envolvidas nisso, claro. Você sabe que o casamento era dirigido, que o casamento por amor não era exatamente uma realidade, muitos casamentos eram combinados pelos pais, claro, mas não era tão precoce assim. Então, isso é uma descoberta que a demografia histórica vem mostrar. Além desses exemplos que o senhor trouxe, professor, quais são as outras as novidades que a demografia histórica trouxe para a história do Brasil? São muitas coisas. Eu posso citar alguma coisa na direção, por exemplo, da escravidão. Durante muito tempo, vários autores mais clássicos defendiam que a escravidão, que é um regime violento, opressivo,
e que nele os escravos tinham uma vida social dentro da senzala muito ruim, né? Que era uma vida marcada pela violência e que na senzala não havia vida conjugal, não havia casamento, que os escravos viviam soltos na senzala, e era quase que um Deus dará dentro da senzala. Todo mundo, ninguém de ninguém, todo mundo de todo mundo. Então, é uma vida desregrada, e por isso que os descendentes desses escravos estariam socialmente baixos na nossa sociedade contemporânea. Quer dizer, a escravidão justificaria a desclassificação social dos descendentes desses escravos. A demografia histórica vai trabalhar com esse segmento da população, esse segmento mais pobre da população, os escravos, e percebe que a realidade não é exatamente essa. Que, claro, a violência existe, por definição, se você ser escravo de alguém é uma violência, não tem como, mas o que não impedia que o escravo se casasse. Ele se casava, constituía família, tinha filhos, batizava esses filhos, escolhendo os seus padrinhos, quer dizer, constituía uma vida conjugal, constituía redes de solidariedade. O compadrio é uma rede de solidariedade, você escolhe o seu padrinho, o padrinho é uma pessoa importante na vida de uma criança. Então, quer dizer, sem querer dizer, repito, que não é um regime violento, é violento, mas porém havia espaço para negociação entre o senhor e o seu escravo. E o escravo conseguia sim ter uma vida conjugal, mas a vida conjugal, ela convive com a violência. Então, você tem relatos também, por exemplo, de casais que são separados por venda. Vende o marido para um lado e a esposa para o outro. É uma violência. Então, quer dizer, em momento algum, a demografia histórica tenta, como alguns dizem, dizer que a escravidão era boazinha, que bonitinho, os escravos se casavam. Não, casava, mas não era bonitinho. Porque, por si só, a escravidão é um terror. Então, esse tipo de análise permite que você derrube alguns dogmas, inclusive da visão popular que se tem sobre o fato. Um outro exemplo que eu posso dar, bem interessante, é sobre o abandono de crianças. Muitos atribuem as crianças abandonadas a uma causa contemporânea, quer dizer, a industrialização, as grandes metrópoles, seria um produto, portanto, da modernidade na nossa sociedade. A demografia histórica, não só no Brasil, mas na Europa também, vem demonstrando já há bastante tempo que o abandono de crianças é um fenômeno generalizado na nossa sociedade desde o século XV, pelo menos, desde a Idade Média. Você tem a prática tradicional de abandonar crianças. Isso é um fenômeno muito marcado nas sociedades católicas. Na Europa mesmo, quer dizer, França, Espanha, Itália, Portugal, o abandono de crianças é corriqueiro, em alguns momentos muito elevado. Então, quer dizer, não é uma invenção da modernidade, não é industrialização, o Brasil contemporâneo que tem problema de crianças abandonadas. No passado, se abandonava também. O que talvez tinha de diferente é que no passado essas crianças abandonadas tinham mecanismos de recepção, de acolhimento. Hoje, muitos vão parar no meio da rua, apesar do Estado fazer suas ações nesse sentido para evitar isso, mas você vê, nós vemos na rua as crianças abandonadas. Mas, enfim, o fato é que crianças indesejadas é um fenômeno antigo. Então, a demografia histórica que veio trabalhar com essa questão, veio apontar para esse tipo de problema. Essas informações, elas foram levantadas analisando que tipo de documento, professor? Os registros paroquiais, casamento, batismo e óbito, onde esse tipo de informação é muito presente. As listas nominativas de habitantes, que nós temos aqui exclusivamente para São Paulo, quase, e que são primordiais para isso. E vários outros documentos diversos aí que se vêm utilizando. Inventários de testamentos, correspondência, porque, na verdade, você tenta juntar a informação, né? Você tem informação que é mais quantitativa, informação que é mais qualitativa. Você faz um mix disso aí, você busca as mais diversas fontes para tentar reconstituir um pouco esses enredos do passado. Professor, o senhor falou nas listas nominativas, o senhor tem uma pesquisa que trata desse tema. Primeiro, eu queria que o senhor explicasse rapidamente o que são exatamente as listas nominativas e, nessa sua pesquisa, o que o senhor descobriu de interessante? Olha, as listas nominativas, elas se encontram aqui arquivadas no Arquivo Público do Estado de São Paulo e são seguramente a única coleção do gênero que há no mundo, né? Foram fruto de um esforço da coroa portuguesa, para o caso de São Paulo em particular, no sentido de
mapear a população que vivia aqui nessa região, né? Então, todo um esforço burocrático foi desenvolvido a partir de 1765, e isso vai durar até 1836, com a preocupação de conhecer, primeiro, quem vivia aqui na então capitania de São Paulo, segundo, o que essas pessoas faziam. É um levantamento fantástico, porque ano a ano se ia a cada uma das vilas da capitania e domicílio a domicílio se recenseava as pessoas. Idade, cor, sexo, naturalidade, estado civil, tudo era minuciosamente levantado. Era um censo. Não é um censo no sentido de que você pensa e concebe hoje, mas para nós é praticamente como se fosse um censo, né? É um levantamento tecnicamente muito bem feito, surpreendente que tenha se conseguido fazer isso em pleno século XVIII, numa condição totalmente erma, que era São Paulo, né? Uma zona periférica do Império Português, mas se fez, né? E os estrangeiros, os historiadores estrangeiros que nos visitam ficam pasmos quando vêm essa coleção, porque só temos nós aqui, né? E a ideia era essa, era conhecer essa realidade. Por que se queria conhecer essa realidade? Era uma preocupação, digamos, num vocabulário contemporâneo hoje, geopolítica. A coroa portuguesa tinha medo de invasões estrangeiras, principalmente dos castelhanos vindos do Paraguai ou de estrangeiros que viessem por mar, via os portos. A ideia era recensear os homens que estivessem aptos a servir em tropas. Esse foi o objetivo primeiro. Primeiro. E depois, num dado momento, começa também a se levantar as reservas, a produção econômica, para saber se haveria nessa região alimentos para sustentar essas mesmas tropas. Então, é uma questão de defesa do território. Por quê? Porque São Paulo era uma zona que serviria como tampão. A partir de 1765, com a ascensão do Marquês de Pombal em Lisboa, se começa a enxergar a capitania de São Paulo como um tampão. Primeiro, para evitar invasões do Rio de Janeiro, vindo do sul. Não podemos esquecer que a região do Prata, do século XVIII, é palco de intensos confrontos entre as duas coroas. Então, tinha-se medo de invasões. Os castelhanos chegaram a invadir Santa Catarina. Então, era um tampão contra a eventual invasão da capital do vice-reino, que desde 1763 é do Rio de Janeiro, ou contra a invasão da área de Minas Gerais, que, embora já decadente na segunda metade do XVIII em termos de mineração, ainda era uma zona mineratória, e nesse momento específico é ainda a pouca economia que a América Portuguesa tinha de destaque, né? Outra decadência, mas não tinha outro produto para substituir. Então, se foca aqui na capitania de São Paulo no esforço de conhecer essa população, para a sorte de nós historiadores, e dos historiadores demógrafos em especial. Por quê? Porque você consegue analisar essa população sob um viés que os registros paroquiais não permitiam, que é você identificar a composição dos domicílios. Tanto do domicílio em si, quer dizer, quem mora em cada uma das casas, para entender a lógica dessa organização da sociedade, como a questão da família em si. Por quê? Porque havia uma outra questão que o Gilberto Freire colocava muito, que as famílias do passado eram extensas. Você já deve ter ouvido falar disso. Famílias enormes, com 10 filhos, um monte agregado, um monte de gente morando junto. Você chega nas listas, você não encontra essa realidade. Pelo contrário, as famílias são, na sua grande esmagadora maioria, nucleares. Ou seja, marido, mulher e filhos, ponto. Talvez com mais filhos do que nós temos hoje. Não tem essa média de 1, 2, 3 filhos que nós temos hoje. Chega a 5, 6, mas não é 10, 15. De novo, são só as exceções. Você encontra casos excepcionais, mas são realmente fora do padrão. Então, quer dizer, nesse sentido, as listas permitiram que se entendesse que as famílias do passado não eram tão diferentes das nossas atuais. Isso é uma coisa fantástica. E, professor, o interessante é que é possível, então, comparar duas fontes diferentes. Por exemplo, Sim. Nesse caso, as listas com os Exato. Registros paroquiais. Uhum. Isso é comum de se E fazer dentro você pode trabalhar com as duas juntas também. Cruzando as informações também. Exato, exato. Por exemplo, com os registros paroquiais, nós podemos trabalhar questões meramente demográficas. Então, por exemplo, eu posso calcular para a população do passado
a fecundidade, a mortalidade, a nupcialidade, que é o índice de casamento dessas pessoas, para comparar com as taxas demográficas atuais, para ver o que é igual, o que é diferente. Isso, as listas de habitantes não permitem que eu faça isso, permite que eu analise a composição do domicílio, a composição da família, mas essas duas fontes juntas me dão uma abrangência muito maior, quer dizer, eu vou entender a população sob o ponto de vista demográfico e vou entender essa população sob o ponto de vista social. E junto eu tenho um panorama muito mais rico. Então, quer dizer, é um conjugar de fontes distintas. O estudador busca isso, quer dizer, ele não busca só uma fonte específica, mas se ele tiver outras fontes que permitam agregar novas informações, isso é que ele vai dar a riqueza da análise dele. A análise, ela precisa de uma metodologia de pesquisa realmente séria. O senhor falou que isso é importante. Que tipo de metodologia é essa, professor? Para não simplesmente olhar um banco de informações e chegar a alguma conclusão. Pois é, eu acho que uma coisa importante a se dizer dos estudos da demografia histórica é que durante algum tempo surgiram estudos, nos anos iniciais, não só no Brasil, mas no exterior também, de estudos principalmente baseados em registros paroquiais, onde se constatava tendências, índices, taxas, frequências demográficas, e se ficava só nisso. Então, é a mesma coisa que eu chegar para você e falar, olha, eu estudei a população de Campinas no século XVIII e encontrei uma fecundidade de X. Você fica olhando para a minha cara e fala, e daí? Eu não sou demógrafo para entender isso. Isso aconteceu muito, o que serviu, em certo momento, para se fazer a má fama da demografia histórica, quer dizer, o número pelo número. E o número pelo número não me diz nada. Então, o importante na demografia histórica é você fazer análise demográfica não como um fim, mas como um meio. Você levanta esse número e, a partir desse número, você vai fazer a história dessa população. Entender a fecundidade baixa, o que acontece com a fecundidade baixa? Quais são os problemas? Então, por exemplo, quando eu trabalhei no meu mestrado, fui trabalhar com os senhores de engenho de São Paulo no século XVIII, você encontrava a fecundidade baixa, relativamente baixa, e o que significa menos filhos do que a gente imaginava. E ao encontrar poucos filhos, eu pude trabalhar a questão da herança. Veja como eu puxei para uma outra questão, quer dizer, eu parto da composição dessa família, da reprodução dessa família, para entender como é que era a lógica dos sistemas de herança num grupo de elite. Por quê? Porque a legislação portuguesa dizia que herança era igualitária. Todos têm direitos iguais, como é hoje. Só que toda uma historiografia, e Gilberto Freire de novo frisava muito isso, que é o primogênito que herda. Você encontra isso na boca de N pessoas por aí. Antigamente, o mais velho que herdava. Os meus senhores engenheiros de São Paulo no século XVIII, não é verdade. Pelo contrário, encontrei o último gênito, encontrei até o caçulinha herdando. Ou seja, havia estratégias. E essa estratégia era em função do tamanho da família, quantos herdeiros eu tinha. Então, eu tinha que conhecer primeiro a composição, os elementos demográficos dessa família, para a partir desse elemento demográfico eu poder entender as práticas sociais que se desenrolavam ali dentro daquela casa, ou na relação daquela casa com as demais. Quer dizer, os vários herdeiros de uma família, às vezes são homens casados, como é que era arranjado isso, quais eram as estratégias que eram desenvolvidas. Então, você parte do demográfico ou não fica no demográfico só. Que é interessante, mas para um público mais amplo não é. Quer dizer, você perde a riqueza da informação na nitidez do número. Talvez com um número na mão você pode pensar de que maneira analisar aquilo, Sim, o que é o interessante como o senhor encontrou na sua exatamente. pesquisa em relação à herança. Quer dizer, a demografia histórica ela não é um objetivo em si, ela é uma ferramenta para você conhecer o passado. Se você usa ela como um objetivo em si, quer dizer, você faz um livro cheio de tabela, cheio de gráfico, o leitor vai dormir em cima desse livro. É ilegível. E mesmo você cansa, você não tem paciência para chegar ao final. Então, quer dizer, você tem que fazer a coisa bem escrita, uma coisa que parta daquela aridez da estatística, porque a estatística ela é árida, infelizmente ela é árida. Né? Para o especialista, você bate o olho, você entende aquela tabela, aquele gráfico, mas tem que ter algo mais, né? Você tem que avançar mais. Então, a partir do momento que se começou a avançar para mais além dos números secos, a demografia histórica começa a ganhar reconhecimento aqui no Brasil. Quer dizer, muitos indivíduos que diziam, não, é pura conta, é pura estatística, só número, perceberam que não, que ela chegava a resultados interessantes. Ela contava histórias também. Desde que bem trabalhados. Né? Aí que está a arte de você ser historiador. Professor, até que ponto é possível confiar nas informações que estão sendo analisadas? Porque quando se escolhe, talvez, um documento para ser analisado pela demografia histórica, o que tem que ser levado em consideração para ser confiável? Olha, antes de mais nada, a gente tem que imaginar que qualquer documento que nós encontramos dentro de um arquivo, ele é produzido por alguém
dentro de uma conjuntura, de um contexto específico. Então, cabe ao historiador se perguntar isso. Para que se produziu esse documento? Qual era a ideia? Na verdade, um documento ele é fruto da intermediação de uma pessoa. Quer dizer, é uma pessoa que olha uma realidade, tem algumas perguntas colocadas previamente ou não, e ela vai dar a versão dela. Então, por exemplo, no caso das listas de habitantes, você percebe muito isso. As instruções vindas de Portugal são únicas, mas cada vila faz as listas de um modo não exatamente igual à outra. Quer dizer, a interpretação da ordem já é diferenciada. E depois o jeito de observar a realidade e classificar essa realidade também é distinto. Cada ser humano faz de um jeito. Por mais que você tente padronizar, é um trabalho desgraçado. Eles não tinham esse know-how na época de fazer uma pesquisa, um levantamento de informação tão bem feito. Então você encontra, por exemplo, maneiras de classificar as profissões. Vamos dar um exemplo concreto. Alguns olham para um sujeito que está lá lavrando a terra e chamam de lavrador. Outros descrevem esse indivíduo como um indivíduo que planta para o gasto. O outro fala que é o roceiro. O outro diz como fazendeiro. E aí vem a dúvida para o historiador. Essas classificações, quer dizer, elas são reais ou é fruto da imaginação da pessoa que está fazendo isso? Quer dizer, ela olha e na cabeça dela aquilo é um lavrador. E como é que você percebe isso? Primeiro comparando uma vila com o outro. Isso é obrigação do historiador, analisar o documento. Você compara vilas, você percebe que os critérios mudam, ou você compara ao longo do tempo. Durante 2, 3 anos vem de um jeito, de repente muda. Fala, o que aconteceu? Aquele indivíduo, a ocupação dele se alterou? Não. O olhar de quem está fazendo a lista é que se alterou. Então, esse tipo de preocupação tem que ficar muito claro, para você entender. E, às vezes, o sentido das palavras. Às vezes, as palavras parecem iguais às de hoje e não são. Você tem que entender o que aquele termo, aquela expressão significava na época em que ele foi usado. Às vezes, é distinto. Então, são preocupações de ordem metodológica que o historiador tem que ter. Muitas vezes, você encontra trabalhos com problema nesse sentido. Quer dizer, ele foi crédulo com a fonte, o que é um problema muito sério para o historiador. Ele tem que sempre desconfiar das fontes e ser crítico em relação à fonte. A fonte está te passando uma informação, mas até que ponto é real essa informação? Ou é uma interpretação da pessoa? O senhor é coordenador do Arquivo do Estado de São Paulo. Ele pode ser utilizado como fonte para pesquisas demográficas históricas? Sim, sem dúvida. As fontes são muitas. Registros paroquiais nós não temos, porque esses registros eles continuam de posse da igreja. Não deveriam ser tão fechados como são hoje em dia, porque até 1889, quando termina o regime monárquico, o serviço que a igreja fazia de registrar as pessoas era um serviço público. Era feito em nome do Estado, os padres eram pagos pelo Estado, devia ser mais acessível. A igreja põe restrições ao acesso, não é todo lugar que você consegue pesquisar. Ainda existe restrição? Tem restrições. Tem paróquias que não deixam pesquisar, outras impõem 1000 barreiras. É uma questão de cultura ainda, né? E é de cada paróquia? Cada paróquia tem o seu? Tem a sua postura pessoal. As listas de habitantes nós temos aos montes, lá no arquivo, está todo o Capitão de São Paulo e Paraná também, que fazia parte de São Paulo. Nós temos inventários e testamentos, que são muito interessantes, né? Que você, por exemplo, os testamentos são muito interessantes para você trabalhar junto com a demografia histórica, porque você entende a população e você vai entender a mentalidade dessa época através do desejo que a pessoa manifesta num testamento. Ela deixa missas, ela deixa um monte de coisa encomendada. Com isso você consegue pensar um pouco na questão do imaginário das pessoas, como é que elas viam religião, etc, etc. E documentos administrativos mais diversos, então listagens de imigrantes europeus que vieram para cá no século XIX, que você pode trabalhar isso em termos de análise estatística demográfica. As fontes são muitas, 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 não só aqui no Arquivo de São Paulo, mas nos arquivos de uma maneira geral, que precisam ainda ter um certo reforço de atenção das autoridades para serem melhor equipados para poder atender o pesquisador nesse sentido. Eu quero perguntar para o senhor acredita que esses documentos ainda podem servir de base para futuras pesquisas interessantes que podem trazer coisas... sem dúvida. Descobertas importantes em relação ao Estado de São Paulo, por exemplo? Sem dúvida, sem dúvida. A gente entender um pouco os mecanismos de convivência da população. Por exemplo, eu tenho trabalhado atualmente, na pesquisa que eu desenvolvo, com a questão do compadrio de escravos, né? Há um grande debate em torno da liberdade que o escravo tem dentro da senzala. Então, por exemplo, a questão do casamento. Alguns autores, alguns historiadores dizem que o casamento é uma conquista do escravo. Ele arranca isso do senhor. Outros dizem que o casamento é uma concessão do senhor, uma
coisa paternalista. O senhor, para conseguir a paz nas senzalas, conseguir que a senzala fique calma, concede o casamento para aquele escravo com um prêmio, digamos assim. Né? E a mesma coisa o compadrio. O compadrio estaria dentro da mesma política, quer dizer, você permitir que o escravo escolha padrinhos, monte a sua rede de compadrio, ou você dirige isso. Você, como senhor, obriga que o padrinho seja fulano, beltrano, ciclano. Então, está no mesmo embate entre mais liberdade do escravo, ele conquistando regalias dentro do sistema opressivo, ou, pelo contrário, o senhor concedendo isso como uma posição paternalista, ou um meio termo. Então, eu tenho trabalhado muito com essa questão de identificar quais são as práticas de escolhas de padrinhos para entender como é que se construíam esses laços de solidariedade entre esse segmento mais opressivo. Classicamente se diz o quê? Que o escravo, na sua situação péssima, horrível dentro da sociedade, ele buscava padrinhos de melhor condição que ele para os filhos dele. Então ele buscava pessoas livres, um nível social... Para beneficiar os filhos. Para beneficiar os filhos. Mas nem sempre isso é verdade. Você encontra casos, eu encontrei casos de senzalas em que a grande maioria dos padrinhos são escravos. Aí vem a pergunta, por que esses escravos não foram buscar pessoas livres? Ou, pelo contrário, por exemplo, há uma tradição de que o senhor não pode ser padrinho do escravo, porque o padrinho é uma pessoa que protege e o senhor é uma pessoa que pune o seu escravo. Então, apadrinhar é uma contradição com o fato de ser senhor. A princípio, isso é válido, mas você encontra casos isolados em que o senhor apadrinha os seus escravos aos montes. Ele fala porque esse senhor não via problemas da contradição. Então, são pequenas questões que você vai tirando dessas séries documentais e vai montando e cruzando. É uma discussão e dá, quer dizer, então tem muita coisa para se discutir nesse sentido, com trabalhos bastante refinados de cruzamento de informações, aproveitando a informática, que permite bancos de dados mais elaborados na atualidade, que cruza melhor as informações e permite que você extraia questões mais apuradas para esse debate. Não acaba nunca. Isso trouxe, então, uma riqueza maior, então, para a pesquisa. Sim, sem dúvida. Porque os alunos costumam dizer isso muito. Professor, é tanta pesquisa que já foi feita nos documentos que não tem mais o que fazer. E você diz, é inesgotável, não acaba nunca. Por mais que você pense que esgotou, sempre é uma maneira diferente de você trabalhar com aquela fonte, de você fazer questionar aquela fonte e tirar resultados inesperados. Aí que está a graça de ser historiador, quer dizer, você... As fontes velhas conhecidas, você fazê-las trabalhar de uma maneira diferente. Né? Você encontrar maneiras de responder as suas questões usando as mesmas e clássicas fontes. Então, as fontes não esgotam nunca. E as pesquisas históricas atuais, que está na universidade, elas têm utilizado essa ferramenta, professor? Sim, têm utilizado. Talvez, por exemplo, na demografia histórica, não tanto como se deveria trabalhar. A gente desenvolve um projeto de levantamento de dados demográficos básicos sobre a população brasileira e nós constatamos, por exemplo, que para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste nós praticamente não conhecemos a população do passado. Porque a maior parte dos estudos se concentrou em São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Esse é o centro dos estudos de demografia histórica e história da população. Mas porque falta interesse ou falta informação? Falta mais o interesse, quer dizer, a coisa ficou muito presa aqui no Sul, as fontes de financiamento para pesquisa são mais fáceis de conseguir no Sul, você tinha os cursos de pós-graduação começaram aqui no Sul, não no Sudeste, né? Então tudo convergiu para fazer com que os estudos surgissem mais aqui. A nossa expectativa é justamente expandir isso, levar projetos de pesquisa desse gênero para outras áreas do Brasil, para a gente conhecer melhor essa história da população brasileira no passado como um todo, não só restrito aqui ao Sudeste. E as informações estão lá, esperando serem analisadas. Então, por exemplo, os registros paroquiais, eles existem muito abundantemente para o 19 e para o 18. 17 e 16 já são bem mal representados. Por quê? Porque nós somos um país tropical, infelizmente, e como todo país tropical, a conservação das fontes documentais é sempre complicada por causa da umidade. As grandes capitais do período colonial, quer dizer, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Belém, são cidades costeiras, de praia, então o clima é ruim para preservar. E o clima tropical também tem muito bicho, traça, broca, cupim. Então, em geral, no século XVI, XVII sobrou muito pouco vestígio. Tem coisas pontuais, mas o grosso é para o século XVIII. Mas se nós conhecêssemos o XVIII, bem conhecido, já seria fantástico.
Professor, eu vi que o senhor tem alguns projetos de pesquisa em andamento, um deles falando sobre, além do Centro-Sul, por uma história da população colonial nos extremos dos domínios portugueses na América. Essa pesquisa o senhor começou em 2008, como é que está o andamento dela? O que o senhor já descobriu de interessante? Pois é, não, essa pesquisa é exatamente essa que eu estava comentando dos agora. senhores do engenho? Não, dos registros paroquiais pelo Brasil afora. Tá. Quer dizer, a ideia é isso, é descobrir onde há registros de sobrevivência, nós descobrimos vários. O problema é ter acesso. O problema que a pesquisa está enfrentando é justamente isso. Você chega nas igrejas e o acesso à documentação é sempre complicado, é sempre difícil, é um problema que nós enfrentamos. Eu já tive colegas que pensaram em fazer doutorado em cima de uma vila colonial e quando chegam num arquivo eclesiástico local, foi barrado o acesso, ele teve que mudar de tema, porque não conseguiu acesso. Então, a gente está tentando fazer esse tipo de análise, expandindo o estudo de demografia histórica o mais básico possível para outras localidades. Estamos trabalhando atualmente com Belém e com Porto Alegre, 2 extremos da América Portuguesa. Mas pretendemos expandir isso para outras localidades. Acho que é uma espécie de uma bola de neve. A partir do momento que você começa a fazer os estudos e encontrar resultados, você vai conseguir encontrar novos interessados em participar dessa aventura nossa. E durante esse tempo, acho que é relativamente nova essa metodologia, o que o senhor acredita que tenha sido mais importante? Que tipo de descoberta, além dessas que o senhor citou na nossa conversa, que o senhor acredita que tenha sido assim, algo muito importante? Você descobrir que no Sudeste, pelo menos, você tem algumas diferenças muito grandes entre as populações. Você percebe, por exemplo, que as pequenas comunidades têm um padrão demográfico distinto das grandes comunidades. Então, as grandes áreas urbanas, como São Paulo, como Salvador, como Rio de Janeiro, as cidades mineiras, que têm uma urbanização mais marcada, tem um perfil demográfico, por exemplo, a questão do abandono. É muito alto o abandono nessas áreas urbanas. Enquanto nas pequenas vilas, pequenas aldeias, os povoadozinhos pequenininhos que pululavam por aí, a coisa é mais conservadora, o abandono não é tão grande, quer dizer, você tem padrões distintos. Por isso que nós queremos estudar o Brasil todo, entender se o Brasil todo é igual ou não. Você percebe que o arranjo demográfico dessa população está muito relacionado com a atividade econômica, né? Você entender, por exemplo, a questão da demografia da escravidão, porque a tradição historiográfica nossa fala da grande lavoura escravista. Então, primeiro foi o açúcar, depois veio o café, e descreve aquela grande fazenda com a sua senzala, o seu proprietário com o chicotinho na mão. É uma visão clássica, até novelas da televisão passam muito isso. E a gente tem descoberto, por exemplo, que há uma realidade outra da escravidão, que é a pequena escravidão, a escravidão doméstica, a escravidão de pequena escala, onde um sitiante pequenininho tem um escravo, e esse escravo ele não é mandado, como se entende na grande propriedade, mas ele trabalha junto com o senhor, lado a lado, quer dizer, o senhor e o escravo fazem a mesma atividade, dormem no mesmo teto, comem na mesma mesa. Então, são realidades que mostram que essa sociedade colonial é muito mais complexa do que a gente imaginou durante muito tempo. Quer dizer, tem muitas outras coisas para se estudar ainda, né? Buscar outras realidades e tentar entender os padrões, quer dizer, como é que esse espaço se organizava em termos de população. Quer dizer, não é a mesma coisa o Rio Grande do Sul do gado com São Paulo do açúcar do café, com a área mineradora ou grandes centros urbanos. Quer dizer, você começa a perceber que há padrões distintos. Esse talvez seja uma grande contribuição que a demografia histórica tenha trazido. Em relação às informações da educação, professor, a demografia histórica já trouxe informações importantes em relação à escola no século passado? Sim, de você poder trabalhar, aí não seria exatamente demografia histórica, claro, você pode fazer análises, por exemplo, do perfil etário desses alunos, a composição etária, algumas descobertas muito interessantes, no sentido de descobrir que aqui em São Paulo havia algumas escolas que tinham escravos matriculados, teoricamente não podia ter. E você entender um pouco o calendário dessa escola, quer dizer, se é fato que as crianças são retiradas da escola em função do calendário agrícola. Você estava na escola, de repente começava a colheita, os pais achavam mais importante essa criança na colheita ajudando com a sua mão de obra do que na escola estudando. Então é possível você estudar
pelos livros de matrícula que são preservados, você estudar se é fato isso, se havia evasão escolar na época de colheita ou não. Até que idade se estudava. Quer dizer, você pode trabalhar esses dados que estão preservados no sentido de conhecer um pouco essa população no que diz respeito ao acesso à educação, que era muito pequeno, na verdade, né? Mas você pode analisar isso de uma maneira bem interessante. Professor, em relação aos registros paroquiais, o senhor acredita que tem algo muito importante que tenha trazido, que tenha havido a informação em relação com a utilização da demografia histórica? Sim, eu acho que uma das grandes coisas que a demografia histórica descobriu, e isso a gente faz umas análises comparativas bem interessantes, é a questão da distribuição desses atos ao longo do ano. Por exemplo, a questão dos nascimentos, né? O nascimento, ele é uma questão biológica. Você não tem um controle de natalidade efetivo nesse período, né? Principalmente aqui para a América Portuguesa. Então, a criança nasce quando é possível nascer. Na verdade, você não escolhe o mês, né, de nascimento dessa criança. E na Europa, os primeiros estudos de demografia histórica, eles mostram que isso tudo está muito marcado pelo calendário religioso, que, por sua vez, está muito relacionado ao calendário agrícola. Quer dizer, as datas importantes da religião, Páscoa, Natal, para falar dos dois mais importantes, eles estão muito relacionados com o calendário agrícola europeu. Então, o Natal é quando o dia 25 de dezembro, o dia mais longo do ano, o dia mais, teoricamente, tá entrando no inverno forte, é quando a atividade agrícola para. Então, é o momento que a família está mais junto. Então, esses dados, esse calendário influencia os batismos. Então, a igreja diz que, na época do Natal, você não pode batizar a criança, não pode casar. Na Páscoa também, a quaresma, 40 dias da quaresma, você não pode casar e evitar batizar crianças. São momentos muito especiais dentro da igreja. Então, e são momentos que, por exemplo, no caso da Páscoa, você está se preparando para a época do plantio. Então, a Páscoa coincide com uma época agrícola muito importante. Então, a pessoa não pode casar, não pode ter filho. Ela tem que se dedicar ao plantio. É um momento fundamental para o camponês. Então, quando você pega as curvas da frequência de batismo, chega na Páscoa, a curva despenca. E chega no Natal, despenca de novo. E o casamento é a mesma coisa. Ou seja, na Europa, bate o calendário agrícola e o calendário religioso. Quando as populações europeias vêm para a América, a coisa complica. Por quê? Porque o calendário agrícola, que é o oposto de lá, e o religioso continua o mesmo. E aí vinha a pergunta, o que eles seguem? O que é mais importante para um camponês que vivia aqui no século XVIII? Ele seguia o calendário religioso ou o calendário agrícola? O que a demografia histórica descobre, que é o agrícola. Desculpa, é o religioso. Que é religioso. É o religioso. Quer dizer, os impedimentos religiosos são fundamentais. Então, ele não pode se casar no Natal, ele não casa. Ele não se pode casar na Quaresma, ele não casa. Apesar disso, não está servindo às épocas de trabalho da agricultura. Então, isso é uma diferença. O casamento é o mais fácil de você perceber isso, porque você casa quando você quer. Ao contrário do óbito, que você morre quando você morre, você não escolhe. Então, o óbito não segue esse calendário, não tem jeito. Agora, o casamento o meio mais claro de você perceber, na verdade, o quão católica era essa população. Quer dizer, eles observavam o impedimento ou não. O que leva a uma descoberta que destoa com o atual. Porque quantas pessoas hoje sabem que na Quaresma não se pode casar? Que no mês de abril você não pode casar? Tem algumas tradições, né, muito leves, mas está se perdendo isso. Né? No mês de agosto não é bom para casar. Então, o interessante da demografia histórica é que você consegue, através de uma análise dessa, perceber o comportamento da população e compará-lo não só com o caso europeu, mas com a atualidade. Né? O que mudou, como mudou, por que mudou. E isso que é o bacana, você perceber essas diferenças. Outra coisa interessante que os registros paroquiais também mostram, de uma maneira bem atraente, é a questão dos nomes. Escolher nome das pessoas. Você vai ter um filho, você vai dar o nome do seu filho, qual é o motivo? Tem motivos. De família, de crença, sei lá, você tem N motivos. E no passado também. E o que você percebe é que a prática de escolha de nomes é diferenciada. Quer dizer, os costumes da população são outros.
né? Tanto para livres como para escravos. Você tem repertórios de nomes para escravos que são diferentes dos repertórios para livres. São nomes que eram relacionados com a escravidão que os brancos não usavam. Outros são comuns, são nomes religiosos, de santos da Igreja Católica. Então, você pode trabalhar com um simples dado desse, que parece uma coisa boba, os nomes das pessoas nos registros de batismo, você entender, por exemplo, quais são os santos de culto mais populares naquele momento. Quer dizer, o repertório, e aí vem a pergunta, esse repertório é igual para a América Portuguesa como um todo? Quer dizer, eu vou lá em Belém do Pará, eu encontro um repertório igual ao de São Paulo, ou é distinto? Quer dizer, os modismos, né, porque são modismos. Mesmo naquela época você tinha modas, santos que entravam na moda, nomes de reis que entravam na moda. São várias variáveis que você pode cruzar e analisar e chegar a resultados bastante interessantes. Quer dizer, do pequenininho você vai construindo vários pilares de conhecimento que permite que você tenha uma noção do global dessa população bastante rica. O senhor falou de alguns mitos que na verdade, foram derrubados por conta dessas pesquisas realizadas, utilizando a demografia histórica. Uma coisa que o senhor falou sobre a questão da família nuclear, que o próprio Gilberto Freire falava da família mais extensa, enfim. E o papel da criança? É uma coisa que vocês chegaram a analisar de alguma maneira? O papel que a criança ocupava nas sociedades do Brasil colonial? Isso é uma coisa que veio mudando também? É possível chegar a alguma conclusão, professor, usando a demografia histórica? A demografia histórica permitiu-se ter uma visão bastante interessante sobre o papel da criança, né? Na Europa, os primeiros estudos que se voltaram para a criança permitiram ver que a criança ela tinha uma convivência dentro da família bastante diversa do que você tinha hoje, né? Os costumes familiares eram muito distintos, né? Já se demonstrou de uma maneira bastante cabal, por exemplo, que a questão do sexo era um tabu, né? Você não discutia o sexo em família, mas você discutia a morte. Então, há vários relatos de que as crianças assistem os moribundos morrendo, porque a mortalidade, a demografia histórica mostrou isso, que a mortalidade era muito alta, se morria muito fácil, a esperança de vida era baixíssima. Mal chegava nos 40 anos de idade, no século XVIII, a esperança de vida de uma população europeia, e brasileira também. Quer dizer, com 40 anos você já estava lucrando, estava passando da média, que é muito distinto da esperança de vida de hoje. Então, como se morria muito, era algo mais comum. Era mais comum. Então, era preciso acostumar as crianças com a morte. E o sexo era o tabu. E com o tempo isso vai se invertendo. Isso que é muito interessante. Quer dizer, hoje a coisa está quase mudando totalmente de posição. Quer dizer, o sexo está deixando de ser um tabu, se fala mais abertamente, e a morte virou tabu. Você não consegue imaginar uma pessoa hoje prevendo como vai ser o funeral próprio. Você senta na sua cadeira e fala, bom, deixa eu pensar como é que vai ser o meu funeral, como é que eu vou encomendar, vela, caixão, a roupa que eu vou usar no caixão. Ninguém faz mais isso. E no 18 se fazia sempre. Era o sonho de toda pessoa fazer. Então, a criança está ali no meio. Quer dizer, a criança ela tem o seu papel dentro daquela família, mas ela morria muito, muito rapidamente. Então, há várias discussões sobre a questão do amor materno, se havia esse amor materno que nós temos hoje, ou não, se isso é uma construção social ou se é biológico, quer dizer, se está no instinto da mãe ser mãe e cuidar dessa criança, ou se isso é uma construção social, quer dizer, se ensina a mãe a cuidar de criança desde pequena com boneca no colo, etc. Então, são esses dados da demografia que mostram essa precariedade da vida da criança dentro da casa, que permite que se façam questionamentos sobre o papel dessa criança dentro do ambiente doméstico. A criança livre e a criança escrava, que também está presente. Eram diferentes, né? Pois é. O senhor falou sobre o calendário escolar e se a criança, talvez a demografia histórica pode contribuir com essas informações de saber se a criança é ou não afastada realmente nas épocas de colheita. O senhor tem algum já resultado em relação a isso? O senhor conhece, já trabalhou alguma pesquisa em relação a... Não, especificamente sobre isso não. O que eu conheço são as fontes que estão guardadas no Arquivo do Estado. Nós temos todos os livros de presença das escolas do Estado no século XIX. E você percebe, numa batida de olhos, você percebe que o problema existe. Quer dizer, a informação do professor na margem de que o aluno foi retirado da sala de aula. Então, claramente isso acontece, não sei em proporção, mas que você sabe, nas famílias mais humildes isso era um problema, porque um lavrador no século XVIII, no XVIII você não tem educação, mas no XIX, quer dizer, o indivíduo de pequenas posses, aquela mão de obra
da criança é importante. Essencial. Ela faz falta. Então, em certos momentos, você tem que contar com esse trabalho e você vai lá e tira. Porque para um lavrador daquele saber ler é uma coisa muito relativa, né? Eles não viam tanta necessidade de frequentar aquele ensino que é um tanto elitizado, digamos assim, e não tinha muito sentido você aprender certa gramática para quê? Você não tinha uso para aquilo. Então é difícil convencer as famílias a deixarem a criança numa escola, seguir os apuros do cotidiano, no sentido de sobreviver, eram mais importantes. Então, agora, é muito interessante você ver isso. Então, você pode fazer análises comparativas entre regiões do país, em momentos distintos, populações distintas, comparar, por exemplo, a atitude dos imigrantes em relação à educação com os naturais do Brasil, quer dizer, se a imigração vem com um padrão distinto ou não, com uma preocupação distinta de educação, são todos enfoques que podem ser dados nisso, quer dizer, você usar a imigração como referência, por exemplo. Será que um europeu, um italiano que vem para cá, apesar de ser pobre, dá mais importância ou não para a educação? São perguntas a serem trabalhadas. Que podem ser utilizadas a demografia histórica para... Claro. Tá ótimo, então, professor. Muito obrigada.